Glória a Deus. Êxodo capítulo 13, versos 17 até o 22. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus nos visitará. Daqui, pois, levai conosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Pai, nós colocamos essa palavra diante do Senhor, pedimos que pela Tua graça se manifeste em nosso meio o espírito de revelação. Senhor, que a Tua palavra se torne viva para nós. Ajuda-nos a compreendê-la, a comunicá-la e a recebê-la, Senhor, aquilo que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. O que eu vou começar a ministrar hoje, na verdade, vou continuar amanhã, segunda-feira. E quero falar um pouco sobre esse processo de Deus estar no meio do seu povo e de Deus fazer o trajeto, caminhar ou viajar junto com o seu povo. E o texto aqui nos diz que quando eles saem do Egito, o Senhor os faz ir por um caminho um pouco mais longo do que aquele que seria o natural. Eles poderiam fazer um caminho mais reto, mais direto. No entanto, o texto nos diz aqui que o Senhor os faz ir por outro. E mesmo indo pelo deserto, numa caminhada que depois tem que durar 40 anos, numa caminhada longa pelo deserto, em que uma geração acaba ficando pelo deserto, uma nova geração se levantando, Deus se manifesta no meio deles de uma forma extraordinária. E o texto diz aqui que Ele vai com eles como uma nuvem. E eu quero pegar hoje a figura da nuvem. E quero pegar essa questão de Deus estando no meio do seu povo. Em primeiro lugar, destacando que Deus não é nuvem. Deus não é nuvem. Mas é muito interessante a gente olhar que Deus se manifesta constantemente no meio da nuvem. Se você olhar, vai ver que quando Moisés sobe ao Sinai, a nuvem desce. A glória de Deus está no alto do monte, e há uma nuvem que está encobrindo tudo. Quando Jesus sobe ao monte da transfiguração, uma nuvem, uma névoa intensa também os envolve naquele momento. Quando Salomão consagra o templo, a glória do Senhor vem, a nuvem do Senhor se manifesta. Quando o tabernáculo é consagrado, a presença do Senhor vem, a glória se manifesta. A nuvem está ali. Deus é um Deus que sempre teve como plano manifestar-se no meio do seu povo. O projeto de Deus sempre foi habitar no seu povo. Por isso, quando o vemos tirando Israel do Egito e fazendo-os caminhar pelo deserto e tendo uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, nós vemos que Deus está ali para se manifestar no meio daquele povo. Deus ama se manifestar ao seu povo. Amém?
Diz isso para quem está do seu lado. Deus ama se manifestar. Mas a questão da nuvem é interessante. Lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 12, Salomão disse: Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre nuvens escuras. Então Deus, Ele não é a nuvem, mas Deus resolveu se manifestar no meio das nuvens. 1 Timóteo capítulo 6, Paulo escrevendo ao seu discípulo, dando a ele uma orientação a respeito dessa grandeza da manifestação de Deus, ele fala a Timóteo o seguinte: aquele, falando de Deus, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível. Aquele a quem nenhum homem viu, nem o pode ver. O que ele está destacando aqui é que Deus é luz, e Paulo vai falar isso também. João, escrevendo a sua carta, destaca a mesma coisa: Deus é luz. Paulo diz: não há nele trevas, Ele é o Pai das luzes, não há nele sombra de variação. Deus é luz, e é uma luz inacessível. E sendo Ele uma luz inacessível, que não podemos acessar, que não podemos tocar, que não podemos chegar diretamente a ela, Deus resolveu manifestar-se no meio da nuvem. Por isso Salomão diz que o Senhor resolveu habitar, se manifestar, estar presente no meio de densas nuvens, nuvens escuras. Por isso, quando Moisés sobe o monte, a nuvem que desce é uma nuvem escura, como a nuvem de uma grande tempestade que se aproxima, com raios, com trovões. Aquela nuvem escura desce no alto do monte, e o povo olha de longe, e eles sabem que Deus está ali, eles sabem que a glória de Deus está se manifestando lá, eles sabem que a presença de Deus é algo real no alto daquele monte, porque aquela nuvem pode ser vista, e Deus está lá. A grande questão é que Deus escolheu manifestar-se através da nuvem, para proteger-nos da sua glória. Deus decidiu manifestar-se no meio de nuvens, para proteger-nos da sua glória. É por isso que a palavra nos diz, e Paulo fala isso: nenhum homem viu nem pode ver. É por isso que quando Moisés, que teve o privilégio de entrar na presença de Deus, e a palavra diz que o Senhor falava com ele no alto do monte, como qualquer um fala com seu amigo, Moisés mesmo assim não teve uma visão completa da glória de Deus, porque ele estava envolvido em densas nuvens. Então o clamor do coração de Moisés naquele momento foi: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, revela-me a tua glória. Senhor, estou envolvido nessas nuvens, o Senhor está aqui, o Senhor está falando comigo diretamente, como quem está face a face, como qualquer um fala com seu amigo, mas Senhor, eu quero ir além, eu quero ver a tua glória. E o que o Senhor faz com Moisés naquele momento, é dizer primeiro para ele, que ninguém poderia ver a face do Senhor e viver, ninguém poderia ver a glória de Deus e continuar vivo. É por isso que nós já citamos várias vezes, que quando Gideão, por exemplo, ele vê o anjo do Senhor, ele teme. Quando ele percebe que é o Senhor que apareceu para ele, ele diz: ai de mim. E o Senhor é obrigado a dizer para ele: não temas, você não vai morrer. É por isso que quando Isaías vê a glória do Senhor, ele tem uma visão do Senhor sentado num trono. Ele não tem uma revelação de toda a glória de Deus, ele vê o Senhor sentado no trono. Imediatamente ele diz: ai de mim.
Eu vou perecer, eu vou morrer, porque os meus olhos viram. Moisés está pedindo ao Senhor: Senhor, revela-me a tua glória. Então o que o Senhor faz é tomar Moisés, colocar ele na fenda da rocha, cobri-lo com as suas mãos, e disse: eu vou passar, mas você só vai poder me olhar depois que eu tiver passado, e me verá pelas costas, porque toda a minha glória você não pode ver. Deus resolveu manifestar-se no meio da nuvem, para que nós fôssemos protegidos da sua glória. Querido, muitas vezes a presença de Deus, quando vem e nos toca, nós não resistimos. Porque muitas vezes quando estamos orando ao Senhor, ou quando alguém está orando por nós, sentimos o corpo bambear, nossas pernas não nos sustentam, vamos para o chão. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo mortal não pode suportar um pouquinho, uma gota da glória. Basta que o Senhor venha e passe. Basta que Ele suavemente passe por nós, e já não resistimos, e sentimos o peso da sua glória. Por isso Deus não permite Moisés ver tudo. Coloca ele na rocha, cobre com a sua mão e passa. Somente assim nós podemos ter a revelação de Deus. Eu e você, meu amado, por causa da queda, não podemos receber toda a revelação de Deus. Eu e você não podemos receber tudo o que Deus tem. Não podemos conhecer tudo o que Deus é. Nós não podemos suportar toda a revelação da glória de Deus. A queda nos privou daquilo que Adão tinha, que era o privilégio de andar com Deus, conversar com Deus e ter uma comunhão sem restrições, porque ele não tinha pecado. Mas a queda nos contaminou, e por isso eu e você não podemos suportar a revelação plena de Deus. Então ele vem e se manifesta em sombra. Se olharmos para o Velho Testamento, nós vamos olhar que exatamente todas as coisas que aconteceram eram sombra das coisas futuras. Hebreus 8 fala isso. Que as coisas que nos foram dadas no passado eram como sombra das coisas futuras. Porque Deus não podia dar tudo de uma vez. Então, ao longo da história, Deus foi se revelando. Então, olhamos, por exemplo, alguns fatos no Velho Testamento, e nós descobrimos que esses fatos apontam para Jesus. Eles mostram Jesus. Por exemplo, se você olha o momento da criação do homem, Paulo chama Jesus de segundo Adão. Amém? Já viram isso na sua Bíblia? Paulo, ele diz que Jesus é o segundo Adão. Se ele é o segundo, o primeiro, de alguma forma, o representava. Era a sombra daquele que viria. Então, quando Deus está criando todas as coisas, chega o sexto dia, Deus então vai criar o homem. E quando Deus vai criar o homem, o faz com as suas próprias mãos, a sua imagem e semelhança, o coloca sobre a terra, e o texto diz então, que Deus olha para o homem e declara: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que lhe seja idônea. Então o que Deus faz naquele momento, é trazer a Adão um profundo sono, e Adão dorme.
E enquanto ele dorme, Deus tira uma costela e forma a mulher. E a dá em casamento a Adão. Amém? Nós já pregamos sobre isso. Você deve se lembrar disso. O que é isso senão sombra de fatos futuros? Em que o segundo Adão é aquele que tem que dormir, e na Bíblia a palavra dormir e morrer também trazem entre si uma semelhança de significado. O segundo Adão é aquele que dorme, Jesus morre, e da sua morte é tirada a sua própria esposa, a noiva, que é a igreja. O que é isso senão algo acontecendo lá na criação, sombra de coisas futuras? Deus ainda não podia dar toda a revelação do que ele estava fazendo, ainda não podia falar do seu filho, ainda não poderia falar da redenção, ele estava criando, a queda nem tinha acontecido ainda. Mas ele está comunicando uma mensagem a respeito de algo que viria lá na frente. Assim, nós vamos olhando pelas Escrituras, vamos encontrando diversos fatos, acontecimentos, intervenções de Deus, que acabam nos revelando uma mensagem que é eterna. Ou seja, desde o início, Deus mostrando por fatos as coisas que viriam, apontando para Jesus e apontando para o tempo do fim. Então, quando vemos aqui no texto de Êxodo, que o Senhor vai com uma nuvem, ele faz sombra ao povo. Essa nuvem, ela é presença, ou seja, quando eles olhavam para a nuvem, eles sabiam, Deus está aqui. O Senhor está nesse lugar. E lembre-se, quando eles saem do Egito, ainda não tinha arca, não tinha o tabernáculo ainda. Então eu estou falando de um momento que antecede o tabernáculo. Então o que acontece é que eles saem do Egito, e estão caminhando pelo deserto, e a nuvem vem. E quando eles olham para a nuvem, eles podem declarar, Deus está conosco. O Senhor é conosco. Deus está aqui. Era a realidade, era a representação de uma presença que eles não podiam ver, mas era representada na nuvem. A nuvem era a presença, Deus estava se manifestando ali e trazia sobre eles sombra. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eles caminhavam na sombra da nuvem. Eles caminhavam na sombra do que viria. Aleluia! Quando eles estão caminhando pelo deserto, e Deus lhes dá água da rocha, lá na frente a palavra vai dizer que essa rocha era Jesus. Durante todo esse processo, Deus falando com eles em fatos e revelando, eu estou com vocês, e tem um projeto que não se resume a esse momento, ele é eterno. Então Deus vai se revelando aos poucos, e eles estão agora caminhando no deserto, tendo uma nuvem a conduzi-los, e uma sombra, que eles não sabiam, mas nós sabemos, sombra das coisas que viriam, porque a nuvem era o próprio Deus que se revelaria em Jesus. Eles caminhavam na segurança da sombra. Lhes dava presença, lhes dava direção, lhes dava sombra, mas principalmente apontava para aquilo que viria. O projeto final de Deus nunca foi construir para si
uma morada sobre a terra. O projeto de Deus sempre foi revelar-se ao homem de forma direta. Quando a gente olha para Gênesis e vemos a maneira como Deus se revelava ali a Adão, era algo direto. Ele vinha e na viração do dia encontrava-se com o homem. E ali eles tinham relacionamento, ali eles conversavam, ali eles tinham contato direto. Esse era o projeto sempre de Deus e é para esse caminho que nós estamos indo. Amém? No entanto, quando o povo sai do Egito, Deus lhes dá coordenadas para que haja a construção de um tabernáculo. E o tabernáculo é então aquela grande tenda em que a parte principal é dividida em duas. Tem a parte do átrio, que ela é mais externa, mas internamente eles são duas partes, o lugar santo e o santo dos santos. No santo dos santos estaria a arca da aliança. E todas as vezes que Moisés entrava ali, antes de Arão ser escolhido como sacerdote, quando Moisés entrava naquela tenda, a presença de Deus era vista, a nuvem vinha sobre a tenda da congregação. Todo o acampamento de Israel observava isso. O tabernáculo ficava no centro, e as 12 tribos de Israel ficavam acampadas ao redor daquele tabernáculo. Então, quando Moisés entrava naquele lugar, a nuvem vinha sobre a tenda. E quando a nuvem descia sobre a tenda, todos eles olhavam para lá. E a palavra nos diz que cada um na sua própria tenda via Moisés entrando no tabernáculo. E à medida em que eles viam Moisés entrando ali, eles viam a glória de Deus descendo. Como é que essa glória era vista? A nuvem. Então ela vinha, descia, e eles sabiam, Deus está ali, Deus está falando com Moisés. Então Deus dá as coordenadas para que Moisés construa o tabernáculo. Mas o tabernáculo era sombra de coisas futuras. Porque Deus não queria construir para si casa na terra, não casa feita por mãos de homens. O que Deus queria era algo muito maior, muito mais completo, muito melhor do que uma tenda construída no deserto. Então, quando o Senhor dá a orientação para a construção do tabernáculo, isso era apenas sombra das coisas futuras. E é interessante, amados, porque o povo atravessa o deserto, 40 anos é a caminhada deles. Depois eles entram em Canaã, o tempo passa, e então chega o tempo do reinado de Davi. E Davi não apenas quer trazer a arca para Jerusalém, mas ele quer construir um templo. E ele coloca no seu coração um desejo, e ele chama o profeta Natã, e ele diz: vou construir uma casa para o Senhor. Vou erguer um templo para o Senhor, porque eu tenho um palácio, mas a arca do Senhor, a presença do Senhor está numa tenda. Então vou construir um palácio para Deus também. E o profeta no primeiro momento diz para ele assim: bom, faça ao rei o que bem lhe parecer, Deus vai te abençoar. Faça. Mas naquela noite o Senhor aparece para Natã, o profeta, e diz para ele: volta lá e diz para Davi: habitarei eu em casa feita por mãos humanas? Preciso eu de casa na terra? Tenho necessidade de uma casa para morar? Não foram as minhas mãos que fizeram tudo isso?
que ele está dizendo? Deus não planejou construir uma casa, não era esse o seu projeto. Tabernáculo era sombra de coisas futuras. Mesmo o templo que Salomão vai construir, ele o faz, mas isso é sombra. É apenas representando algo maior que Deus tinha no seu próprio coração. Então o que acontece é que Deus diz para Davi: eu não preciso de casa. Depois Salomão intenta construir o templo, e Deus permite que ele faça, mas se nós olharmos toda a descrição, a partir de 2 Samuel capítulo 7, nós vamos ver que Deus deixa claro que não era o projeto dele aquilo. Mesmo para Salomão, porque no capítulo 7 de 2 Samuel, quando Deus está falando com ele a respeito da descendência, Deus fala com Davi: a tua descendência vai erguer um templo para mim. Deus não está falando de Salomão, Deus está falando de Jesus. Entende isso? Quando Deus fala com Davi, que a descendência de Davi vai construir uma casa para ele, Deus não está falando de Salomão, Deus está falando de Jesus. Oh, glória! É por isso que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Às vezes nós associamos isso dentro da história bíblica e queremos dizer: o templo de Zorobabel é o templo que veio depois, porque o templo de Salomão foi destruído e ele foi arrasado. Então depois do cativeiro, quando eles voltam para Jerusalém, eles intentam construir outra vez, mas eles não tinham recursos. Aí vem o escrito de Ageu, que fala: vocês estão preocupados com suas casas, mas não constroem a casa do Senhor, porque eles estavam tão preocupados com um templo rico, suntuoso como o de Salomão, e se esqueciam de cultuar verdadeiramente a Deus. E aí eles vão construir um templo que seria o local de adoração, mas muito simples. E aí muitas vezes nós queremos comparar os dois e dizer: o segundo era mais simples, mas a glória era maior, a glória do segundo templo. Mas eu quero dizer que não era disso que Deus falava. Porque assim como no início ele falava que a descendência de Davi construiria o templo para ele, e a glória desse templo é que seria maior, ele não estava falando do templo de Zorobabel, mas ele estava falando de mim e de você. Que a glória desse templo, esse templo final, essa glória seria maior do que toda a glória revelada no templo de Salomão ou no templo de Zorobabel. A glória que Deus reservou para manifestar naquilo que eu e você somos hoje, templo, habitação do Senhor, é muito maior do que aquilo que se viu no passado. Eu acho que não entenderam. Acho que não compreenderam. No tabernáculo, tenda, no deserto, a glória de Deus vinha. No templo de Salomão rico, a glória de Deus vinha. No templo de Salomão simples, a glória de Deus vinha. Eu quero dizer que a glória dessa casa, a glória dessa casa é maior do que aquela. E se Deus manifestava a sua glória por causa de uma tenda, se Deus manifestava a sua glória por causa de um templo, muito mais tem Deus para manifestar de glória em mim e você, criados para ser a noiva, para ser a sua habitação, para ser o seu templo. O texto nos diz aqui que a nuvem ia com eles, a presença ia com eles.
Porque esse é o projeto de Deus. Que a sua presença seja algo constante se manifestando em nós e através de nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício no céu. Somos o tabernáculo. Apocalipse 21:3 diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Do começo ao fim, o projeto de Deus é habitar conosco e em nós. É fazer de mim e em você a habitação da sua presença. Agora, é interessante que Atos capítulo 15, verso 16, diz assim: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Quero falar um pouquinho sobre isso. Porque se estamos falando que Deus não planejou ter uma casa terrestre feita por mãos humanas, aqui ele está falando sobre restaurar um tabernáculo. Um tempo atrás eu estava meditando sobre isso, porque tenho ouvido muitas palavras, tenho ouvido muitas ministrações sobre o tabernáculo caído de Davi. E quando pensamos tabernáculo de Davi, nós temos que lembrar alguns fatos históricos. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Davi era um adorador. Antes de se tornar rei, ele já era um adorador. Deus o escolhe, o unge rei, e então ele assume o reinado. E por 40 anos, ele governa sobre todo o povo. A primeira preocupação de Davi foi trazer a arca. Mas não havia o tabernáculo mais. Ele faz uma tenda que simboliza o tabernáculo. Então, é nessa tenda que fica a arca. E Davi então estabelece entre os levitas turnos de adoração ininterrupta. Então vamos colocar dentro da nossa medida de tempo aqui do nosso calendário, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ou seja, todos os dias, o dia inteiro. Adoração, em revezamento, em turmas de sacerdotes e levitas, adorando ao Senhor. Estabelece a adoração contínua durante todo o período do seu reinado. Depois, o templo é erguido e todo esse processo vai se perdendo com Salomão, até que com Roboão o reino se divide e toda uma catástrofe começa a acontecer, até que vem os exílios e um monte de coisa acontece. Mas vamos ficar por aqui. Então, o que acontece é que Davi estabelece a adoração contínua. E quando ele estabelece a adoração contínua, Deus começa a se manifestar no meio do povo e dar a eles vitória sobre todos os seus inimigos. Até que chega um ponto que Davi, ele diz: eu não tenho mais lutas para lutar. Quando Salomão assume, ele diz: agora só tem que descansar. Todos os inimigos foram subjugados. Porque Deus era com eles e Deus lhes dava vitória em todas as suas lutas. Deus lhes dava vitória contra todos os seus inimigos. Mas o tabernáculo de Davi, aquela tenda de adoração contínua, permanente, acabou. Então o que se coloca hoje é a restauração desse processo de adoração contínua. E eu estava meditando sobre isso um tempo atrás. E a primeira pergunta que eu fiz foi: quando o tabernáculo de Davi caiu? Quando o tabernáculo de Davi caiu? Em que momento foi? E então Deus me fez olhar para um outro texto
aparentemente nada a ver. Parecia sem conexão, pelo menos com esse tema. Mas fui olhar lá para Ezequiel capítulo 28. E ali diz, daquele querubim da guarda, aquele que andava entre pedras afogueadas, aquele que chegava direto ao trono santo de Deus, aquele que tinha acesso à glória e à majestade do Senhor. Esse querubim, que tinha como função o transporte da adoração para a glória de Deus, que era o condutor da adoração de toda a criação para o Criador. Em algum momento, ele alimenta no seu coração o desejo de ser igual a Deus. Por isso, Isaías 14 fala que ele quis colocar o seu trono acima das mais altas nuvens. Eu quero que você acompanhe o raciocínio comigo, por favor, não se distraia. Entenda comigo isso, é fundamental para nós. Esse querubim alimenta isso no coração. E quando ele faz isso, a palavra de Deus diz que a iniquidade entra no seu coração, e Deus traz juízo sobre ele, e o lança sobre a terra. Apocalipse vai nos dizer, que esse querubim, quando ele se revolta, querendo ser adorado como Deus, ele arrasta consigo uma terça parte das estrelas dos céus, ou seja, uma terça parte dos anjos o seguem. Uma terça parte quer dizer 1, 2, 3 menos 1, né? Não é isso? Tá bom. Vamos pensar o seguinte. Quando a gente pensa em Deus, nós pensamos num Deus único, amém? Mas também pensamos num Deus triuno, não foi isso que cantamos? Deus, Jeová, triuno. Triuno quer dizer 3 em um só. Um que se revela em 3. Ok? 1/3 dos adoradores dos céus foram arrastados para adorar um querubim. Ali caiu o tabernáculo de Davi. E Deus decidiu eleger um povo que o adorasse e que estivesse diante dele, naquele lugar que tinha sido usurpado por aquele querubim. A restauração do tabernáculo de Davi é a adoração da igreja. É Deus levantando a sua igreja em adoração, para reconhecê-lo como aquele único que está sentado no trono. Aleluia! Por isso eu e você, meu amado, somos o projeto final de Deus. Por isso eu e você somos o plano final de Deus. Tudo que Deus fez desde a eternidade passada, Deus o fez para que eu e você fôssemos aqueles que seriam levantados para a sua adoração, para o louvor da sua glória, para que aquilo que alguém pensou um dia que poderia usurpar, fosse recebido de volta por Ele. Quando eu e você adoramos o Senhor, preenchemos aquela adoração que Satanás quer receber e não recebe de nós. Por que Satanás se levanta contra os levitas? Porque os verdadeiros adoradores são tão bombardeados de tanto ataque. Porque aqueles que têm no coração a inclinação séria diante de Deus para o louvor, para a adoração, seja em que área for, por que são tão atacados? Porque Satanás sabe que você é a resposta de Deus para o que ele fez.
Você é a resposta de Deus para o que Ele fez. Por isso a maior humilhação para Satanás é quando você adora. É quando você vibra diante de Deus. É quando você se derrama diante de Deus. É quando você abre o coração diante dEle. Quando você o reconhece, quando você o honra. Quando você o adora. Todo projeto de Deus foi para te colocar numa posição de privilégio. O privilégio da presença dEle. É por isso que lá o tabernáculo representava, por isso o templo representava, por isso a tenda de Davi representava. Tudo aquilo era sombra do que viria, tudo aquilo na verdade apontava para algo muito maior, muito mais glorioso, que é Deus habitando em nós, Deus habitando no seu povo. Sendo eu e você o alvo direto da manifestação da glória de Deus. Meu querido, você foi tocado, você foi atraído, você disse sim para o Senhor, porque Ele decidiu fazer de você o lugar da manifestação da sua glória. Se tem algo que nós aprendemos e nós sabemos da palavra, é que não há nada absolutamente que eu e você possamos fazer para conquistar Deus. Não há nada que eu e você possamos fazer para atrair Deus. Não há nada que eu e você possamos fazer para que Ele diga assim: estou me vendo obrigado a ir lá e fazer alguma coisa. Tudo é feito por Ele. Como assim? Sabe por que você saiu da sua casa e veio aqui? Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Você está aqui porque Ele decidiu atrair o teu coração. Você não sairia da sua casa, não viria para esse lugar se o Espírito Santo de Deus não decidisse tocar em você. E muitas vezes eu tenho dito aqui, não importa se isso foi obrigado ou não, eu quero dizer que Deus usa qualquer instrumento. Qualquer meio. E Ele o faz, porque o maior desejo dEle, é que eu e você estejamos próximos. Por isso eu quero dizer uma coisa, isso é tremendo. Isso é tremendo. Se você está aqui, você pode dizer: eu quero o Senhor, eu desejo o Senhor. Se você está aqui, o seu coração está desejando a presença dEle. Se você tem orado e pedido: Deus, eu quero o Senhor, eu quero a Tua presença. Eu quero dizer que muito mais do que você, é Ele que constantemente está dizendo para você: eu quero a Tua presença, eu quero estar com você, vem estar comigo. É Deus te atraindo. Meu querido, quando o Espírito Santo tocou em você, para você sair da sua casa e vir hoje aqui, Ele estava dizendo: eu quero você, eu quero intimidade com você, eu quero comunhão com você, eu quero andar contigo, vem andar comigo. Era Ele te atraindo, era Ele falando com você. Deus não precisa de mim, de você, mas Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto, que o seu maior prazer está conosco. Isso é algo que a gente não consegue compreender. E eu quero dizer para você, meu amado, que isso é sombra de algo mais futuro ainda. A gente só vai entender a plenitude desse amor dele na eternidade. Eu muitas vezes tenho orado, e muitas dessas vezes tenho chorado diante de Deus, dizendo: Deus, eu não consigo entender. Eu não consigo entender esse amor. Eu não consigo entender como o Senhor me ama tanto. Porque quando eu olho toda a descrição das Escrituras, vejo o Senhor agindo ao longo da história. O Senhor fez isso apenas para estar comigo. O Senhor se moveu ao longo da história apenas porque desejou comunhão comigo.
Eu não consigo entender tanto amor. Por que esse Deus eterno, esse Deus perfeito, santo, grande, todo-poderoso, por que é que Ele decidiu? Eu não sei. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que Ele tem mais desejo de estar com você do que você com Ele. E talvez você pense assim, mas eu não tenho tanto desejo assim, mas eu quero dizer, Ele tem muito desejo sim. Talvez você olhe para o seu coração e pense, mas eu não sinto tanto, mas Ele sente bastante. Talvez você pense, mas Ele não tem tanto interesse por mim. Eu não o busco tanto. E eu quero dizer que o interesse dele por você não depende do quanto você o busca. Deus não te deseja porque você busca muito ou busca pouco, Ele te deseja porque te ama. É o amor dele que faz isso. E a única coisa que Ele quer é que você responda. E diga, Senhor, estou aqui. Estou aqui, Senhor. Vem com o peso da Tua glória. Com chuva ou sem chuva. Mas vem com o peso da Tua glória. Vem com a Tua presença. Vem com a Tua presença. Porque o desejo do meu coração é andar contigo. É te conhecer. Mais do que ser apenas um tabernáculo. É ser o lugar da Tua manifestação. Amém? Vamos ficar de pé. Feche teus olhos diante do Senhor. Amanhã nós vamos continuar falando sobre isso. Mas hoje eu quero que você pare e pense, olhando para o seu próprio coração. Você é projeto de Deus. Deus planejou que você existisse. E mais do que isso, Ele planejou que você fosse alvo, você fosse objeto da sua presença. Tudo aquilo que Deus fez no passado, tudo aquilo que está revelado nas Escrituras, Deus o fez porque Ele desejou estar com você, Ele desejou estar no teu coração, na tua vida, envolver-se com você, atrair você para estar com Ele. Tudo isso Ele fez porque te amou antes de você existir. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Há um amor profundo de Deus por você. Ele te ama profundamente. Não há maior amor. Não há nenhum igual. Ele te ama profundamente. Tudo que Deus tem feito é para te atrair. Tudo que Deus tem feito é porque Ele deseja estar com você. Tudo que Ele tem feito é para te atrair para Ele. Imagina isso. O Deus que criou todo o universo, tudo que Ele faz é para atrair você. Para que você seja o lugar da sua presença, o lugar da sua manifestação. Para que você seja o seu tabernáculo na terra. Você, o templo que Ele planejou.